Me acompanha nisso aqui, ó, porque eu quero começar a fazer essas contas olhando para um heredograma. A partir de agora, Tom, eu vou desenvolver uma regra com vocês, e aí, mais uma vez, gente, não vai estar de forma tão clara em qualquer livro, não vai estar. Isso é coisa de sala de aula, isso aqui é tete a tete. Então, mais uma vez, acenda a lamparina do juízo e me acompanha, porque o que eu vou te mostrar aqui vai te tornar a máquina de acertar a questão de genética. Gente, toda vez que eu estiver falando de uma herança autossômica, então, mais uma vez, né, o gene está em um dos cromossomos autossômicos, não tem nada a ver com o X e nem com o Y. Por sinal, quando as heranças estão ligadas ao X, você chama de herança ligada ao sexo, ligada ao Y, você chama de restrita ao sexo. Tem gente que também chama de holândrica, quando ela é ligada ao Y, holândrica. Mas, enfim, eu só estou trabalhando herança autossômica ainda. Tudo que a gente está avaliando é autossômico. Lá no módulo da frente a gente chega na sexual. E aí o que eu quero? Eu gostaria que você chegasse no seguinte nível. Que você olhasse um heredograma como esse, enfim, qualquer um deles. Identificasse nesse heredograma ou genealogia, porque é a mesma coisa, tá, gente? Heredograma ou genealogia. Se o caráter afetado, e aí os afetados aqui estão pintados, tá? Ele é determinado por um alelo dominante ou se ele é determinado por um alelo recessivo. Então, eu estou falando, por exemplo, de uma doença qualquer. Nem precisa ser a doença, mas enfim, eu quero falar de uma doença, que é mais fácil para eu trabalhar. Então, isso aqui é doente, os outros não. Esses aqui são doentes, esses dois não, e assim por diante. Essa doença é determinada por um gene dominante ou um gene recessivo. Gente, nem sempre a necessidade está descrito de forma muito evidente no enunciado. Você tem que ser capaz de olhar para o heredograma e me falar. Vocês já são capazes de olhar isso aqui, ó, por exemplo, ó, neste primeiro caso. A doença que eu estou trabalhando, gente, considere doenças diferentes, histórias independentes. Só isso aqui primeiro. A doença, ela é determinada por um gene dominante ou recessivo? Que é isso que eu queria saber. Então, é por isso que eu coloquei assim, ó, como identificar a dominância em um heredograma, tá? E aí você vai me falar se o alelo que determina se é afetado é dominante ou recessivo. Neste caso aqui é possível determinar. Melhor dizendo, neste caso aqui não é possível determinar. Se você for tentar fazer a tentativa, dá uma olhada aqui para mim. Finge que quem está doente é recessivo. Por que eu estou pedindo para você hipotetizar? Porque eu já avisei e eu estou exaltando mais uma vez. Não existe a regra que toda vez que eu estiver falando de doença, ela é recessiva. Isso é mentira. A doença pode ser determinada por um alelo recessivo, pode ser que não. Meninos, se eu fingir que esse doente ele é recessivo, então tudo bem, para ele manifestar, vou colocar azinho. Automaticamente, todo mundo que apresenta o caráter normal é azão ou azinho. Então, ele é azão alguma coisa, azão alguma coisa, azão alguma coisa. Observe que com essa hipótese da doença ser recessiva, eu consigo determinar o genótipo dos filhos aqui, ó. Por quê? Porque esse azão obrigatoriamente veio da mãe, uma vez que o pai só tem azinho para doar. Esse azão veio da mãe, uma vez que o pai só tem azinho para doar. Beleza. Quanto a mãe, não dá para eu saber, não. A mãe vai ficar assim, azão alguma coisa, paciência. Azão alguma coisa é alguma coisa. Um genótipo desconhecido. Agora, observe que tudo bem, fechou o heredograma considerando que a doença seja recessiva. Mas se eu considerar a paga, se eu considerar que a herança ela é dominante, será que dá? Se a herança for dominante, se a doença for determinada por um gene dominante, esse menino ele é ou azão ou azinho, porque o gene azão agora determina a doença. Sobrou para esses que são normais ser azinho. Inclusive nessa condição, por ter um filho azinho, um azinho vem da mãe, outro vem do pai, você sabe o genótipo do pai. Ou seja, dá para fechar o heredograma também. Conclusão, a doença neste caso é determinada por um gene dominante ou recessivo? Não sei. Não é possível determinar. A resposta para esse heredograma, gente, isso é a cara da PUC, né? A PUC adora isso. PUC Medicina, não é possível determinar. Fica assim. Agora, curiosamente, quando você olha para isso aqui, é possível determinar. Eu só de bater o olho, ó, eu sei que aqui é possível determinar. Assim, ó, no automático, eu sei que aqui não é possível determinar. E por que eu consigo automatizar? Porque eu bato o olho, você pode me dar um heredograma do tamanho da China, com coronavírus ou sem coronavírus, eu sei, pá, na hora. É dominante ou é recessivo? Por que eu consigo, sem ter que ficar testando? Eu morro de preguiça de testando. Nisso, seu tempo está passando, seu concorrente já está lá na frente. Então, acorda. Ô, Tomar, eu sei se a herança, se a doença é dominante ou recessiva, se no heredograma, atenção para tudo, repete esse vídeo 4.000 vezes, tá?
Se você tiver um casal que apresenta o fenótipo igual entre si, ou seja, se o pai é normal, a mãe também é normal. Ou se o pai é doente, a mãe também é doente. Então, um casal igual entre si. Que tem pelo menos um filho diferente. O que é um filho diferente? Ou seja, se os pais são normais, o filho é afetado. Se os pais são afetados, o filho é normal. Característica dominante é do pai, dos pais. Então, eu vou resumir. Isso não está escrito, gente. Isso é regra nossa. Então, guarda para você. Pais iguais com filho diferente. Característica dominante é dos pais. Repete. Pais iguais com filho diferente. Característica dominante é dos pais. Pais iguais com filho diferente. Característica dominante dos pais. Se não tiver um casal que cai nessa regra, não é possível determinar. E por isso que não foi possível determinar aqui, ó. Os pais são iguais entre si? Não. Você já pode jogar aqui, ó. Não é possível determinar. Ficou com ponto de interrogação. Dá uma olhada nesse heredograma aqui, fazendo favor. Ah, aqui os pais são iguais, né, professora? São, mas cadê o filho diferente? O animal vai dizer que é isso aqui, ó. Se você falar, não, mas aí não é animal qualquer. Aqui isso aqui é filho. Ô, gente, isso aqui, essa menina é filha dessa mulher? Não, o que essa menina é dessa mulher? Nora. E Nora não é parente. Nora não é parente, só lamento. Nora não é parente. Logo, turma, o que eu estou dizendo? Que aqui eu tenho pais iguais, mas eu não tenho filhos diferentes dos pais. Os pais são normais, os filhos também são normais, logo não é possível determinar. É mais um heredograma onde eu vou ficar na dúvida se a doença é determinada por um alelo dominante ou recessivo, não é possível determinar. Agora aqui dá. Aqui dá porque, olha só, pais iguais, eles são iguais entre si. Tem pelo menos um filho diferente? Ó, tem até dois. Que é a primeira filha e o caçula. Então tem até dois, bastava um. Bastava um, não precisava ser todos, não, bastava um. Isso aqui é possível determinar. Dá uma olhada, turma, só tem chance da doença ser determinada por um gene dominante neste caso, porque a regra sugere pais iguais com filho diferente, característica dominante dos pais. Os pais são doentes, então a doença é dominante. Se você quiser testar do outro jeito, só para provar que eu estou falando, finge que a doença é recessiva. Se a doença fosse recessiva, todo mundo que está doente é azinho. Sobrou para os normais ser azão alguma coisa, podendo ser azão ou azão. Aí eu te pergunto, mas de onde que brota esse azão aqui? Se os pais são azinho com azinho, de onde vem esse A aqui? Só tem uma explicação. A de quê? Adultério. Só pode ser adultério. Ou, mas não existe isso. Não. Ou mutação, né, gente? Mutação. Mutação resolve tanto a crise de família. Nossa Senhora. Ou também, então, não pode. A mutação a gente não leva em consideração, não, tá? Então, qual que é a conclusão? Pais iguais com filho diferente, característica dominante dos pais. Todo mundo que é doente igual aos pais vai ter pelo menos um azão. Todo mundo é todo mundo mesmo. Então, você sai catando qualquer outro doente que tiver no heredograma. Por exemplo, se é mais um doente. Azão alguma coisa. Sobrou para os branquinhos aqui ser normais, azinho. Azinho, todo branquinho. Um azinho veio do pai, outro azinho veio da mãe. Então, você já descobriu o genótipo dos pais. Agora, olha que bonitinho, turma. Essa mulher, ela é azão ou ela é azinho? Ela é azão alguma coisa. Para ela, não sei. Ela vou deixar desse jeito, é o máximo que dá para fazer. Logo, aqui, ó, pelo menos eu já consegui. O alelo afetado é dominante ou recessivo para este caso? Dominante. A resposta para esse caso? Dominante. A doença é uma herança autossômica dominante. Tá vendo? Ó? Dá uma olhada aqui. Dá para determinar? Dá sim. Claro que dá. Aqui. Pais iguais com filho diferente. Não, esse casal não me ajudou. Por quê? Porque o filho não é diferente. Pais iguais com filho diferente. Ih, esse casal não me ajudou. Não me ajudou, porque os pais são iguais e não tem filho diferente. Mas, olha esse casal que legal. Pais iguais com filho diferente, característica dominante é dos pais. Os pais são normais, não são? Então, ser normal é dominante. A doença é recessiva. Eu já posso anotar que aqui, ó, a doença é recessiva. Recessiva. Meninos, me ajuda nessa brincadeira de consertar aqui. Vai ficar bonito, né? Ué, porque tá gravando, se tá gravando tem que ficar bonito. Vai que você tá gravando para sempre. Recessiva. Tá aqui, ó. Gente, se eu descobrir que a doença é recessiva, todo mundo que for doente eu posso colocar azinho. Na verdade, só tem mais esse doente. Se tivesse milhões de doentes, eu saía colocando azinho para todo mundo. Aqui. Agora, se eu estiver falando, automaticamente sobrou para os normais se é azão alguma coisa, você concorda? E aí é todo mundo que é normal mesmo. Ele salva o heredograma, turma. Na hora que eu acho o casal de pais iguais com filho diferente, ele salva o casal. Você pode alastrar para o heredograma inteiro.
E se for família lá longe, não tem problema não. Ô, turma, e aí eu saio catando, porque é assim que a gente faz genética. Por exemplo, com azinho aqui, pelo menos um azinho veio da mãe e outro azinho veio do pai. Pelo menos os pais são heterozigotos, que é uma regra mesmo, dos pais serem heterozigotos nesse caso. Ótimo. Você quer ver um negócio? Só fazer uma análise aqui, ó. Você tá vendo que essa menina é azinho, né? Esse azinho ou veio do pai ou veio da mãe. Eu só não sei afirmar quem. Então eu posso dizer que, com certeza, dentro desse casal, um deles, pelo menos, é heterozigoto. Pode ser que os dois sejam, mas pelo menos um. Isso eu posso afirmar. A mesma coisa aqui, ó. Esse azinho ou veio do pai ou veio da mãe. Eu só não sei de quem que veio. Então tem que parar assim, ó. A representação tem que parar assim. Eu sei que dentro desse casal, pelo menos um é heterozigoto. Pode ser que os dois sejam? Pode. Pode ser que os dois não sejam? Não. Pelo menos um tem que ser heterozigoto. Entendeu isso? Bom, e aí tem um exercício muito lindo. Esse exercício muito top, que inclusive já está na sua apostila, ele é bom para a gente treinar dois fatos que a gente já trabalhou. Na aula anterior a gente combinou como é que chama? Probabilidade simples condicional, que é muito perigoso, tá bom? E ainda as probabilidades compostas, na regrinha do E, por exemplo. Então dá uma olhada nesse heredograma aqui. Se eu vim pra cá, tá de boa? Se eu afastar aqui, tá de boa? Assim, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó, eu tenho dois casais, beleza, que tiveram dois filhos. Observe que o primeiro filho aqui tá afetado e esse aqui também tá afetado. E aí, um novo casal aqui, eu vou perguntar alguma coisa sobre essa criança que vai nascer, tá? Gente, nesse caso aqui, vem comigo, ó. Qual que é a chance de nascer uma filha homozigota recessiva? Qual que é a primeira coisa que você faz aqui, ó? Ah, professor, mas você não falou se esse exercício é de albinismo, você não falou... De que está falando? Não quero falar. É uma característica qualquer. E você vai ser obrigado só de bater o olho nesse heredograma a me falar se é determinado por um gene dominante ou se é determinado por um gene recessivo. E aí, gente, os afetados aqui, ó, é determinado por um gene dominante ou recessivo? Joga na regra. Dá uma olhada. Pais iguais com filho diferente. Logo de cara, o primeiro casal já está na regra. Característica dominante é dos pais, ou seja, se é normal, é dominante. Todo mundo que é branquinho aqui no meu heredograma é azar alguma coisa. E aí, mais uma vez, analisei para um casal, já deu certo, salvou o heredograma inteiro. Aqui, ó, pode sair disparado, colocando que todo mundo que é branquinho é azar alguma coisa. Sobrou para os doentinhos aqui ser azinho, ó. E aí, vamos ver se a gente consegue mais coisas. Tipo, um azinho veio do pai, outro vem da mãe. Então, pelo menos esse casal aqui eu fechei. Aqui, ó, um azinho veio do pai, outro vem da mãe. Beleza. Gente, essa menina aqui, ela é azão ou azinho? Não, ela é azão alguma coisa, não sei. Ela pode ter recebido o azão da mãe com o azão do pai, azão da mãe com o azinho do pai. Então, deixa assim. Não dá pra saber, não dá, gente. Acabou. Essa menina é a mesma coisa. É azão. Não dá pra saber, não dá. Acabou. Essa é a regra. E aí, eu quero desse casal, qual que é a chance de nascer? Opa, filha... Determinou o sexo, ok? E ainda homozigota recessiva, azinho. Então, eu quero duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero que seja filha e homozigota. Você concorda que é uma probabilidade composta? Não é duas coisas, é a regrinha do E? Então, eu vou multiplicar, tá? Bom, agora, qual que é o grave problema disso? Para eu cruzar esse casal, eu estou cruzando alguém de genótipo desconhecido. E pedindo para nascer um azinho, que é aqui, eu quero aqui, ó. Isso aqui é um problema muito grave. Então, eu vou falar com muita calma, ver se está todo mundo comigo. Esse é o nível de exercício mais difícil que existe, tá, gente? Se você quiser parar o vídeo agora e tentar fazer essa questão antes de me ver resolvendo, você vai ver. Aí eu te garanto, tá? Que aí, nesse primeiro momento, como a gente não treinou ainda muito bem treinado, sei lá, eu devo ter aqui uns 70% de aluno errando. Depois de eu te mostrar isso, eu já não erro mais. Quer dizer, é possível de errar, né? Se não estiver prestando atenção. Aqui, olha que coisa louca. Para nascer um azinho, você concorda que essa mulher tem que ter um azinho para doar? Hã? Então, ela tem que ser azinho. Ela tem que ser baseado no seu desejo. Isso não significa que, de fato, ela será. Você quer que ela seja azinho. Você tem a garantia de 100% que ela é? Não. Então, o primeiro passo da questão é perguntar para ela com muita humildade. Você não obriga ela a ser do jeito que você quer. Porque a gente não obriga ninguém a ser do jeito que a gente quer, não, gente. Não é porque você quer acertar a questão que você vai obrigar ela a ser azinho, não. Você vai chegar para ela e falar assim, nossa, o 2.2, você concorda que ela é 2.2? Né? Aqui, ó, primeira geração, segunda geração, 2.2 ela. Ou 2.2, você tem chance de ser azinho, que eu queria tanto que você fosse azinho, para eu acertar a questão, para chegar no resultado e ver qual que é a chance de nascer um filho azinho. Turma, pergunta para ela se ela pode ser azinho. O que ela vai dizer? Pode.
Quando você falou assim, ela pode ser azão azinho, você falou pode baseada em quê? Nos pais dela. Então, o primeiro passo dessa questão é calcular a chance cruzando os pais dela ser azão azinho. Esse é o primeiro passo da questão. Então, o primeiro passo da questão. Você vai nos pais dela, que é 1.1 e 1.2. Que é 1.1 e 1.2. E aí, os pais são azão azinho com azão azinho. O que que deu aqui, ó? Azão, azão. Pelo menos os pais eu conhecia, né, gente? Ótimo. Aqui. Cruzamento normal. Tá. Eu quero que ela seja azão azinho. Qual que é a chance dela ser azão azinho? Sabe o que a grande maioria dos alunos vão fazer? Bom, dos 4 descendentes possíveis, dois são heterozigotos do jeito que eu quero, a resposta meio. Caiu na vala. Quem fez isso aqui caiu na vala. Caiu na vala, sabe por quê? Olha para ela. Tá vendo ela aqui? Então ela existe. Isso é uma criança que já existe. Opa! Qual que é a regra, gente? Crianças que já existem são perigosas. Crianças que já existem são perigosas. Ela é uma mulher perigosa. Por que ela é perigosa? Porque uma vez que ela existe, eu já sei um dado sobre ela. Pelo menos um azão ela tem. Eu quero que ela seja azão azinho. Eu não sei se ela é azão azinho, mas azão eu tenho certeza. Por quê? Porque ela é normal. E por ser normal, pelo menos um azão ela já tem. Sabendo que ela tem pelo menos um azão, ela pode ser assim, por isso que eu te falei, gente, denominador não é número total, é número possível. Pergunta para ela, ô 22, você pode ser assim? Posso? Ela pode ser assim? Pode. Ela pode ser assim? Pode, porque tudo isso é normal. Ela pode ser assim? Isso não, gente. Isso não. Isso não é um descendente possível para alguém que eu já sei que é normal. Porque ela é uma criança que já existe, eu já sei que ela é normal. Logo apaga. Dos 3 descendentes possíveis, 2, tá? 2/3 de chance dela ser azão azinho. Ponto. Primeiro passo da questão. Qual que é o segundo passo da questão? Segundo passo da questão é você agora considerá-la azão azinho. Então agora, sendo do jeito que eu espero que ela seja, azão azinho, vamos fingir que eu tenho essa certeza. Se ela de fato for azão azinho, cruzando com o marido dela, qual que é a chance de nascer a criança desejada? Tá. Então agora você vai cruzar ela na condição que você quer. Heterozigose, com o marido dela, que é o 2/3. Fechou, gente? Então tá aqui, ó. Considerando que ela seja azão azinho, o marido, com certeza é azinho azinho, porque eu já sei. Faz esse cruzamento para mim, ó. Azão azinho, primeiro com o primeiro. Azão azinho, primeiro com o segundo. E azinho, 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 tá? Ô, turma, qual que é a chance de nascer uma criança homozigota recessiva? Peraí, agora, gente, eu tô perguntando de uma criança que já existe ou vai nascer? Uma criança que vai nascer. Se a criança vai nascer, ela pode nascer assim, ela pode nascer assim, ela pode nascer assim, ela pode nascer assim. Então, agora o denominador é 4. Ótimo. E aí, homozigoto recessivo do jeito que o exercício quer? 2, que é a mesma coisa aqui? Meio. Fechou? Ô, gente, por que o resultado não é só esse aqui, meio? Sabe por que não é? Eu vou te contar por que não é. Porque seria meio se eu tivesse 100% de certeza que a mãe é heterozigota. Essa certeza não existe. Logo, para essa criança de fato ser homozigota recessiva, eu preciso dessa condição e essa acontecendo simultaneamente. Para nascer a criança do jeito que o exercício pede, eu tenho que jogar isso na regrinha do E, gente. Eu quero o primeiro fato, 2/3, dela ser azinho, azinho, vezes, azão, azinho, vezes meio. Você entendeu isso, gente? O que deu aqui? Pode cortar até deu 1/3, concorda? 2/6, que é a mesma coisa que 1/3. Não é isso? Acabou completamente o exercício? Não, não acabou, porque o exercício ainda pede que seja menina. Então, depois disso, isso aqui é 1/3 de chance de nascer uma criança azinho, azinho. E ainda quero que seja menina. O que você vai fazer, então? O último passo do seu exercício. Então, a chance de sair a criança azinho, azinho e ainda do sexo feminino. Isso aqui é meio. Porque a gente já viu a conta anterior que menina é sempre meio. Tá aqui, ó. Conclusão, 1/6. Exercício top. Você vai repetir esse exercício, turma. Vai fazer todos os exercícios. Você vai brilhar. Ô, gente, valeu, hein? Até futuro. Pronto.